Pois é, são questionamentos que a gente faz, mas a igreja tem resposta para dar para nós, não tenha dúvida disso. Nós vamos falar sobre Maria, mulher eucarística, a partir do ensinamento. Sabe o que eu prefiro? Graças a Deus, né? Desde que eu fiquei padre, quando eu fiquei padre, no ano de 2003, eu tive que escrever para o meu bispo, dizendo por que eu queria ser padre. Tem toda uma documentação que a gente tem que fazer quando vai ser ordenado padre, porque a gente não pode ser obrigado, tem que ser de livre e espontânea vontade, tem que escrever tudo. E uma das coisas que o meu bispo me perguntou, ele disse, você tem que escrever de próprio punho, não pode ser digitado, porque talvez tenha copiado de algum lugar, alguém já fez igual, não, tem que ser de próprio punho, escrever ali, letra por letra, por que você quer ser padre? E eu, dentre tantas coisas que eu escrevi, uma das coisas que eu disse é que eu queria ensinar aquilo que a igreja ensina. Não pode ser diferente, porque na profissão de fé, a gente também diz isso, a gente faz uma profissão de fé, e aquela mais longa até, professa a fé, e depois se compromete a ensinar somente aquilo que a igreja ensina, e não inventar coisas, porque não é a missão do padre, e a igreja tem resposta para nós. Por que nós falamos que Maria Santíssima é mulher eucarística? E para a gente entender bem isso, a gente precisa pedir mais uma vez a graça do Espírito Santo. Reze então pedindo a força do Espírito Santo. Você que está em casa nos acompanhando, você que está aqui, peça ao Senhor Jesus que derrame na sua vida a graça do Espírito Santo. O Espírito que é inteligência. Tudo aquilo que foi escrito na Sagrada Escritura foi escrito pela força, pela graça e inspiração do Espírito Santo. Então, Santo Padre, o Papa Bento XVI, Papa Emérito, diz assim, quer entender a Sagrada Escritura? Reze pedindo ajuda para aquele que escreveu. Quando você quer, talvez, conhecer um pouco mais de um livro que foi escrito, se o autor estiver vivo, conversa com o autor, ele vai poder te explicar todas as coisas que estão escritas ali. E o Santo Padre, o Papa Emérito Bento XVI, dizia exatamente isso num dos seus escritos. Quem que escreveu os evangelhos? Quem escreveu a Sagrada Escritura? Foram homens inspirados pelo Espírito Santo. O autor é o Espírito Santo. Então, peça ao Espírito Santo, e o Espírito Santo, que é o autor da Sagrada Escritura, vai ajudar a entender. Isso é fundamental. Então peça ao Espírito Santo agora. Nós te pedimos, Senhor Jesus, do teu coração, derrama sobre nós a graça do Espírito Santo. Ajuda-nos, Espírito Santo. Dá-nos a compreensão da verdade revelada. Nós não queremos nos afastar de jeito nenhum da verdade contida na Sagrada Escritura, daquilo que nos ensina a Santa Igreja, que é mãe e mestra da verdade. Ajuda-nos, Senhor, pela graça, pela força do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, e nos ajuda a compreender tudo aquilo que o Senhor quer nos falar, que Jesus quer nos falar, por meio da bem-aventurada Virgem Maria. Vem, Espírito de Deus. Vem, Cantemos. Espírito, vem, Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais. Você podia ficar de pé, vamos cantar juntos? Vem, Espírito. Vem, Espírito, vem, Espírito. Canta, a igreja. Sozinho eu não posso, Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Pode ser melhor. Eu quero amar, Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Canta mais uma vez. Eu quero amar, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais.
posso mais viver. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, por favor. Mais uma vez, que a paz do Senhor Jesus esteja com a sua vida, na sua casa, você que nos acompanha aí pela Rede Século XXI. Aliás, eu quero agradecer imensamente você que faz parte desta obra de evangelização. Quero falar com você que contribui com essa obra. Muito obrigado. Eu quero agradecer imensamente, porque se eu tenho a oportunidade de falar para você de Nossa Senhora, de proclamar a graça do Espírito Santo sobre a sua vida, e sobre vocês que estão aqui, é porque existem pessoas espalhadas por todo esse nosso Brasil, que contribuem mensalmente com esta obra. Muito obrigado a você, que é sócio fiel desta obra de evangelização. Que o Senhor continue te abençoando e te guardando sempre. E você que não é sócio ainda, eu quero convocar você, entre para essa família, venha para a família da Associação do Senhor Jesus, Rede Século XXI, vamos revolucionar o Brasil e o mundo com o anúncio do Evangelho. Invista nesta obra. Ligue para cá hoje no nosso telefone 193871-9620 e torne-se sócio desta obra de evangelização, que é a Associação do Senhor Jesus, Rede Século XXI. Vamos evangelizar o Brasil e o mundo através desse meio de comunicação, através da revista, através do EAD, através do nosso portal rs21.com.br. Invista então nesta obra de evangelização. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos, vamos lá, nós lemos há pouco os versículos que falavam a respeito da visita da bem-aventurada Virgem Maria a Isabel. Nós vamos agora ler a resposta que Maria Santíssima deu, depois daquelas palavras belíssimas que foram proclamadas pelo Espírito Santo, através da boca de Isabel. Lucas 1, 46. Quando Isabel diz, feliz és tu que creste, porque se cumprirá o que o Senhor te anunciou, Maria então disse, minha alma proclama a grandeza do Senhor, meu espírito festeja a Deus, meu Salvador, porque olhou a humildade de sua serva, e daqui para frente me felicitarão todas as gerações, porque o poderoso fez proezas, seu nome é sagrado, sua misericórdia com seus fiéis continua de geração em geração, seu poder é exercido com seu braço, dispersa os soberbos em seus planos, derruba do trono as potestades e exalta os humildes, cumula de bens os famintos e despede vazios os ricos, socorre Israel seu servo, recordando a lealdade prometida a nossos antepassados em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse é o Magnífica. Estou lendo aqui na tradução da Bíblia do Peregrino, Bíblia do Peregrino, que é indicação aí da nossa dica 21, aí no nosso site você encontra a Bíblia do Peregrino, no rs21.com.br, Bíblia do Peregrino, que tem essas palavras um pouco diferentes, talvez da tradução que você está acostumada, mas é a resposta de Nossa Senhora. Nossa Senhora disse, cheia do Espírito Santo, trazendo verdades que já estão contidas em passagens do Antigo Testamento, e que proclamadas na força do Espírito Santo, são palavras proféticas, proclamadas pela força do Espírito Santo na boca da Virgem Maria, palavras proféticas para a sua vida e para a vida de toda a sua família. Maria Santíssima diz o seguinte, sua misericórdia, a misericórdia de Deus, primeiro, o poderoso fez proezas, fez grandes coisas, seu nome é sagrado, sua misericórdia com seus fiéis continua de geração em geração. Como que a misericórdia de Deus se manifestou em nossas vidas? A misericórdia de Deus se manifestou em nossas vidas pelo sacrifício redentor de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando nós olhamos para a cruz, e na linguagem do Evangelho de São João, que é o teólogo, o Evangelho de São João tem algumas coisas assim, que diferenciam dos outros três evangelhos, é um sentido mais teológico, e São João nos coloca diante da cruz, ensinando-nos nas entrelinhas do seu evangelho, na sua teologia, de que da cruz, lugar da misericórdia, brota a Santíssima Eucaristia, brota o batismo,
do sangue e a água que jorram do lado aberto de Jesus, portanto no alto da cruz. Aí nós temos a indicação do batismo, da Eucaristia, da cruz. Nós contemplamos a ação do Espírito Santo, e a palavra é que quando Jesus dá aquele brado, aquele grito, dizendo: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, é o prelúdio da efusão do Espírito Santo, bem como a água que jorra do lado aberto de Jesus, é sinal do derramamento do Espírito Santo. Mas São João também diz que desse sangue, dessa água, brota a Eucaristia, brota a igreja, brota o batismo. Então a cruz é o lugar de referência para o nascimento da igreja. E alguém pode dizer assim: mas como é que esse padre vem dizer para nós aqui que Maria é a mulher eucarística e está falando que é do mistério da cruz que brota a Eucaristia? Como é que a gente vai entender isso? Primeiro eu quero dizer que a misericórdia do Senhor se manifestou a nós no mistério da cruz, e Maria Santíssima, já aqui no início do Evangelho de São Lucas, diz que o poderoso fez grandes coisas, e a restauração de Israel, a consolação de Israel, que tantos esperavam, essa consolação se deu no mistério da cruz também. A sua misericórdia se estende, continua de geração em geração, continua sobre nós. Um meio permanente que nosso Senhor instituiu para que a sua misericórdia continuasse presente em nosso meio é a Santíssima Eucaristia. O sacrifício redentor de Cristo na cruz se renova perpetuamente sobre os nossos altares. A Santíssima Eucaristia é Jesus. É Jesus, o Senhor que vem em nosso auxílio. Tantas pessoas ainda não compreendem isso. É muito triste isso. Vou contar para vocês um episódio recente que aconteceu lá na minha diocese, para dizer como as pessoas não entendem o que é a Santíssima Eucaristia. Recentemente na cidade de Vargem Grande, faz menos de uma semana, entraram na igreja e, sem compreender o que é a Santíssima Eucaristia, nem o lugar da reserva eucarística, que é o sacrário, que, a rigor, quem vê pela primeira vez, dá a impressão que é um cofre mesmo, porque está ali chaveado, trancado, as chaves. Não são todas as pessoas que têm acesso ao sacrário. Alguém de má fé, e aqui não era só para roubar, entrou na igreja, numa das igrejas, e com uma marreta arrebentou toda a parede, arrebentou o sacrário, e depois jogou as espécies eucarísticas pelo chão, pisou nas espécies eucarísticas. Porque para alguns, assim, o que é esse pedacinho de pão? É só um pedacinho de pão, não serve para nada, na ideia de alguns. Mas para nós, e assim nos ensina a igreja, nos ensina a Sagrada Escritura, a Santíssima Eucaristia, que é fonte e ápice da vida de toda a igreja, contém em si todo o bem. E talvez, se dissesse assim, contém em si todo o bem, a igreja diz assim, contém todo o bem, a saber, o próprio Cristo Jesus. Então nosso coração ficou ferido, muito ferido mesmo. Graças a Deus, nós nos reunimos em todas as nossas paróquias da diocese, e outras pessoas de lugares distantes do Brasil se uniram a nós na primeira sexta-feira do mês para adorar Jesus em reparação a esses ultrajes, as blasfêmias, em desagravo aos pecados cometidos contra o Santíssimo Coração de Jesus, a Santíssima Eucaristia. Mas o que essas pessoas fizeram? Blasfemaram, não sabendo o valor. Ora, para nós é sagrado, então vamos mexer naquilo que é mais sagrado para eles. Qual é a reação de Nosso Senhor diante disso? Tem misericórdia daqueles que, desde o princípio, lembra quando pregaram Jesus na cruz, diante de toda aquela situação terrível, Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Também para estas pessoas que blasfemaram, que pisaram na Eucaristia, que jogaram pelo chão da igreja, que destruíram o sacrário, Nosso Senhor continua perdoando. É o meio que Nosso Senhor estabeleceu para que a sua misericórdia continuasse em nosso meio. É claro, você pode dizer assim, é o sacramento da penitência, é claro, mas há uma relação íntima do sacramento da penitência com o sacramento da Eucaristia, porque Santo Padre, o Papa Francisco, diz assim, a Santíssima Eucaristia não é prêmio para os perfeitos, vem ao encontro dos pecadores, das nossas debilidades. É Jesus Eucarístico que é mais precioso para nós. Por isso que Maria Santíssima nos leva para diante do altar, nos coloca diante de Jesus Eucarístico, nos coloca para adorar Jesus. É a primeira adoradora. Maria Santíssima adora Jesus e nos leva para adorar sempre.
nos indica Jesus, nos coloca diante de Jesus. É a misericórdia que se manifesta em nossas vidas. Jesus eucarístico. Por que Maria Santíssima é a mulher eucarística? O Santo Padre e o Papa São João Paulo II, que nós amamos tanto, eu nasci em 1976, mas não tinha muita noção do que era a igreja ainda. Então, quando eu comecei a participar ativamente na vida da igreja, foi sob o pontificado de João Paulo II. 1978, Karol Wojtyła foi eleito Papa e depois governou a igreja por mais de 2 décadas e meia. Então, eu sou fruto da espiritualidade de João Paulo II. E ele nos ensina algo que é muito precioso. Maria Santíssima é uma escola. É escola de fé, é escola de esperança, é escola de caridade, é escola de oração. Quando a gente se matricula numa escola, qual que é o nosso objetivo? Não é aprender? A gente se matricula na escola não é para passar o tempo. A gente vai na escola para aprender alguma coisa. Então o Santo Padre diz assim, não tem lugar mais perfeito para aprender a oração, a fé, a esperança e a caridade do que na escola de Maria Santíssima. E ao escrever uma encíclica sobre a Eucaristia, ele diz assim, foi quando ele escreveu, o título é A Igreja Vive da Eucaristia. Ele falou de Maria Santíssima como a mulher eucarística e disse assim, na escola de Maria, mulher eucarística. Aliás, é uma expressão maravilhosa, porque a igreja espera de nós, todos, que sejamos homens e mulheres eucarísticos, mulher da Eucaristia, homem da Eucaristia, ou seja, viver uma espiritualidade eucarística. O que é viver uma espiritualidade eucarística? Quando nós comungamos Jesus, é para que nos configuremos inteiramente a Ele, para viver os efeitos da Santíssima Eucaristia. Nos une mais a Cristo, nos une mais à igreja, nos une mais aos pobres. Nós temos os efeitos da Santíssima Eucaristia na nossa vida. E o Santo Padre diz assim, quer aprender sobre a Eucaristia? Matricule-se então na escola de Maria Santíssima, na escola de Maria, mulher eucarística. E ele, com palavras muito mais elaboradas, diz assim, se quisermos redescobrir em toda a sua riqueza, a relação íntima entre a igreja e a Eucaristia, não podemos esquecer Maria, mãe e modelo da igreja. Não existe lugar melhor para aprender. Talvez, quando você quer aprender bem sobre determinado assunto, você pesquisa para saber onde tem um professor bom. Ele não vai querer professor meia boca. Quer um professor bom. Quer uma escola boa. Aqui, então, está a indicação. Quer aprender bem sobre fé, esperança, caridade, santidade. Quer aprender bem sobre a relação íntima entre a igreja e a Eucaristia, o Santo Padre diz, não podemos esquecer de Maria, mãe e modelo da igreja, Maria Santíssima, que é mãe, discípula e é mestra, então matricule-se na escola de Maria, mulher eucarística, mãe e modelo da igreja. É certo que nós vamos aprender, nós vamos nos tornar muito mais íntimos de Nosso Senhor, a partir da orientação de Maria Santíssima. Mas até o Santo Padre já havia escrito sobre a contemplação, e eu fiz referência a isso no final da primeira pregação, quando nós olhamos para Nossa Senhora, quando o Santo Padre escreveu sobre o rosário. Lembra-se que o Santo Padre São João Paulo II inseriu nos mistérios do terço os mistérios da luz. E num dos mistérios da luz está a instituição da Eucaristia, porque ele quis mostrar essa relação íntima da bem-aventurada Virgem Maria com a Eucaristia. E disse, se quiser entender a relação íntima da Eucaristia e da igreja, não se pode esquecer de Maria Santíssima. E então, quando ele escreveu sobre o Rosário da Virgem Maria, ele inseriu o mistério da luz, e nesses mistérios, um deles é o mistério da instituição da Eucaristia. Ele
dizia para que nós pudéssemos contemplar Cristo a partir do rosto de Maria, mas ao dizer sobre essa relação de Maria Santíssima e a Eucaristia, e você lembra que o Laércio até perguntou isso, como é que pode dizer Maria, a mulher eucarística? E eu disse, é melhor responder com as palavras da igreja do que com as minhas palavras, porque eu erro, posso errar, mas a igreja não. Aquilo que a igreja ensina é a verdade. A igreja não erra. Eu posso errar, estou propenso ao erro aqui, mas aquilo que os santos padres disseram, cheios do Espírito Santo, e que está estabelecido como magistério da igreja, não contém erro, não contém erro, e é essa a verdade que eu quero te anunciar. Ele diz assim, Maria pode nos guiar à Santíssima Eucaristia, ela é mestra na contemplação do rosto de Cristo, e como tal, ela pode guiar-nos para o Santíssimo Sacramento, porque tem uma profunda ligação com Ele. Quem que é o Santíssimo Sacramento? Porque alguém pode dizer assim, é Jesus ou é o Santíssimo Sacramento? É Jesus por inteiro. A hóstia consagrada, a Santa Hóstia, o corpo de Cristo, é Jesus por inteiro. Maria Santíssima tem uma relação, uma ligação perfeita com Jesus, e não podia ser diferente. Onde é que Jesus foi gerado? Quando o anjo vem falar com Nossa Senhora, ela disse assim, como é que vai acontecer isso? Eu não conheço o homem. Ela nunca tinha estado com um homem antes. Entenda, não tinha se casado, nunca tinha estado com um homem antes. Então, como é que eu vou ter um filho? E o anjo responde, o Espírito que é a semente do verbo, vai fecundar o seu ventre, e você vai dar à luz o Salvador. Portanto, ela cedeu o seu corpo, o seu ventre, para que fosse fecundado pelo Espírito Santo. Tanto que quando nós contemplamos o rosto de Maria, nós contemplamos o Cristo. O Espírito fecundou o corpo da bem-aventurada Virgem Maria. Ela cedeu a Jesus a feição com quem que Maria Santíssima, com quem que Jesus parece? É o rosto da mãe, parece com a mãe. Foi gerado no corpo da bem-aventurada Virgem. Ali, ela o alimentou como toda mãe sabe disso. Enquanto o filho está ali no ventre, o filho, a filha está sendo gerado, é a mãe, o alimento que ele recebe é o alimento que a mãe dá. Há uma relação íntima ali do filho, na ligação do filho com a mãe, pelo cordão umbilical, de onde ele recebe tudo aquilo que é necessário para se desenvolver. E está ali no aconchego do ventre materno. Jesus passou todo esse tempo no ventre da bem-aventurada Virgem Maria. Quem teve uma relação mais íntima com Jesus do que a bem-aventurada Virgem? Estava ali, dia após dia, depois cuidando do menino. Com ela, nós contemplamos o rosto de Cristo, e o Santo Padre diz, Maria pode guiar-nos para o Santíssimo Sacramento, porque tem uma profunda ligação com Ele. Alguém pode dizer assim, mas onde nós encontramos isso na Bíblia? O Santo Padre diz assim, à primeira vista, o Evangelho nada diz a tal respeito. A narração da instituição da Eucaristia na Quinta-feira Santa não fala de Maria, mas sabe-se que ela estava presente no meio dos apóstolos, quando, unidos pelo mesmo sentimento, entregavam-se assiduamente à oração. E ele continua, na primeira comunidade que se reuniu, depois da ascensão, à espera de Pentecostes, estava ali Maria, e não podia certamente deixar de estar presente nas celebrações eucarísticas, no meio dos fiéis da primeira geração cristã, que eram assíduos à fração do pão. Ora, o Pentecostes aconteceu, está narrado no capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos. Depois, antes de acontecer o Pentecostes, diz que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. E reunidos no mesmo lugar, diz o Evangelho, o São Lucas, que escreveu os Atos dos Apóstolos, diz o seguinte: quando chegaram, subiram ao piso superior, em Atos capítulo 1, versículo 12,
Diz assim: então, do Monte das Oliveiras, voltaram a Jerusalém. Esse monte fica à distância de Jerusalém apenas uma caminhada de sábado. Quando chegaram, subiram ao piso superior, onde se alojavam Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelota, e Judas de Tiago. Todos eles, com algumas mulheres, entre elas Maria, a mãe de Jesus, persistiam unânimes na oração. Depois veio o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Maria Santíssima estava presente. Depois, os Atos dos Apóstolos começam a narrar a estrutura da primeira comunidade. Como é que essa comunidade vivia? A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Viviam juntos. Eles repartiam os bens entre si. Viviam unânimes na doutrina dos apóstolos, na fração do pão. E essa fração do pão é Eucaristia. Maria Santíssima com os discípulos, com os apóstolos, e segundo nos diz com firmeza o Santo Padre, o Papa, e não podia certamente deixar de estar presente nas celebrações eucarísticas, no meio dos fiéis da primeira geração cristã, que eram assíduos à fração do pão, conforme está escrito em Atos 2, versículo 42. Atos 2, 42, diz exatamente isso. Eles estavam assíduos à fração do pão. Eram assíduos em escutar os ensinamentos dos apóstolos, na solidariedade. Então, se a fração do pão fosse aqui a fraternidade, de dar um pedacinho de pão para cada um, para matar a fome do corpo, o escritor não tinha dito assim. Eles eram assíduos em escutar os ensinamentos dos apóstolos. Depois, na solidariedade, que também pode ser chamado de comunhão fraterna, e em seguida diz, na fração do pão e nas orações. São os 4 pilares da primeira comunidade cristã. Eles são assíduos no ensinamento dos apóstolos, na fração do pão ou solidariedade, que aqui é distribuir os bens conforme a necessidade de cada um, na fração do pão, que é a Eucaristia, e nas orações. O Santo Padre diz, Maria Santíssima certamente participava, esteve presente no meio dos apóstolos, quando unidos pelo mesmo sentimento, se entregavam assiduamente à oração. E depois, e não podia certamente deixar de estar presente nas celebrações eucarísticas, no meio dos fiéis da primeira geração cristã, que eram assíduos à fração do pão. Maria Santíssima estava intimamente ligada à vida da comunidade da primeira geração, estava intimamente ligada aos acontecimentos. Esteve presente, então, em muitos destes momentos, recebendo aquele que ela gerou, recebendo, na fração do pão, nas celebrações eucarísticas, a graça que nutre a vida da igreja, a graça que faz com que vivamos bem. A Eucaristia é chamada de companhia, é nosso companheiro de viagem. A rigor até quando, na última agonia, costuma-se ministrar os sacramentos para o doente. E dá-lhe, ministra-se o viático. Essa palavra é para dizer exatamente que Jesus é o nosso companheiro de viagem. Então se dá a unção dos enfermos, e com a unção dos enfermos já se dá o perdão dos pecados, por isso que só o sacerdote pode ministrar a unção dos enfermos, porque ela tem valor de perdoar os pecados. O sacerdote dá a unção dos enfermos, e os pecados daquela pessoa são perdoados, e depois, se é possível, ela comunga, recebe a última comunhão, o viático, porque é o momento da última agonia, momento da passagem, de fazer a sua Páscoa pessoal, que é voltar para o coração de Deus. É companheiro de viagem. E a palavra companhia, ela é resultado da aglutinação de 2 palavras latinas. Aglutinação, quando 2 palavras se fundem e formam uma só. Cum panis, deu a palavra companhia. Jesus é a nossa companhia, rumo ao céu. E como nós falávamos de Maria Santíssima como a estrela da esperança, é aquela que nos dá um indicativo de para onde nós temos que ir.
para Jesus eucarístico. Ele é a nossa esperança, Ele é o fundamento de toda a esperança. Maria não é a esperança, ela é a estrela da esperança, que indica onde que está a esperança maior, o sol da justiça. É assim que nós vivemos como cristãos. Mas o Santo Padre continua dizendo ainda, para além da sua participação no banquete eucarístico, pode-se delinear, se estabelecer a relação de Maria com a Eucaristia, indiretamente a partir da sua atitude interior. Maria é mulher eucarística na totalidade da sua vida. Irmãos, entenda isso. Na escola de Maria Santíssima, nós precisamos aprender também a ser homens eucarísticos, mulher eucarística. Algumas vezes nós ficamos até, não encontro a palavra para dizer, o grau de ficar assim, estupefatos diante de algumas situações no Brasil, porque quando a gente começa a perguntar a religião das pessoas, a maioria se diz católico. Então, dessa maioria, talvez nem todos compareçam às missas, mas uma porcentagem muito grande de pessoas que comungam, que recebem Jesus Eucarístico, muito grande mesmo. Eu não sei aí na sua cidade, não sei na cidade de vocês que estão aqui participando conosco hoje, mas eu posso falar a partir da realidade da minha diocese e nos encontros que eu tenho pregado aí pelo Brasil afora, sempre com muita gente. E lá na minha diocese, graças a Deus, em todas as Eucaristias tem uma participação muito grande, as igrejas sempre lotadas. E aqui, se nós multiplicarmos isso pelas missas que nós temos nos domingos, e o tanto de pessoas que comungam pelo Brasil inteiro, e depois uma identificação grande do povo brasileiro em dizer que é um povo católico. Então por que tem tanta corrupção no Brasil? Por que tem tanta injustiça? Por que? A gente começa a colocar uma série de porquês. Por que tanta violência? Por que tanta corrupção? Por que tanta injustiça? Por que tanta pobreza? Qual é o espírito da comunidade dos primeiros cristãos? O espírito que pairava na vida destes homens, o que definia aqui a comunidade dos cristãos. Tem aqueles 4 pontos que definem a comunidade cristã, e depois em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32, assim, a multidão dos fiéis tinha um só coração e uma só alma. De onde que vinha isso? De uma espiritualidade de comunhão fraterna, de uma espiritualidade de fração do pão, de uma espiritualidade eucarística. Então a gente começa a perguntar, eu comungo para quê? Só para cumprir um preceito dominical? Não, comungo para estar impregnado de Cristo, para ter uma vida eucarística, para que aquela graça que eu recebi na Santa Missa se prolongue por toda a minha vida, para sermos homens eucarísticos na escola de Maria, para que você seja mulher eucarística na escola de Maria. Ora, santifica-nos, transforma-nos. Então, era para viver melhor. Receber a Eucaristia com dignidade, ela transforma a nossa vida. Então o que se espera de um povo que se define como católico, de um povo que comunga Jesus Eucarístico? Espera que viva na santidade. É a grande expectativa, que a Eucaristia de fato realize em nós os seus efeitos. Um coração decidido por Jesus, para viver na justiça, na fraternidade, na comunhão fraterna, para viver os ensinamentos da igreja. É uma espiritualidade que vai além da Santa Missa. Isso é espiritualidade eucarística, viver a espiritualidade que nós aprendemos na Santa Missa, viver a espiritualidade que nós recebemos quando comungamos Jesus. Isso é ter uma relação de intimidade com Ele. E você lembra que, quando eu disse as ideias do Papa Beato Paulo VI, se nenhum encontro com Nossa Senhora deixa de ser um encontro com Cristo. Que a gente fala uma palavra de Nossa Senhora e tem uma dúzia de palavras para falar de Jesus, de Jesus, de Jesus. Olha como Maria Santíssima faz. Quer nos levar até Jesus. Então, devotos de Nossa Senhora, nação devota de Nossa Senhora, povo que comunga Jesus. A expectativa é conversão, mudança de vida, um Brasil melhor, um povo melhor, famílias melhores. Se nós vivemos uma espiritualidade eucarística,
E se formos devotos de Nossa Senhora com sinceridade, que alegria saber que o Brasil vai sendo transformado por essa graça. É a graça que Maria Santíssima nos comunica. Maria é mulher eucarística na totalidade da sua vida. E então, a igreja nos diz, a igreja, vendo em Maria o seu modelo, é chamada a imitá-la na sua relação com este mistério santíssimo, que é a Santíssima Eucaristia. Se a Eucaristia é um mistério de fé que excede tanto a nossa inteligência, que nos obriga ao mais puro abandono à palavra de Deus, veja isso, é extraordinário. A Eucaristia é mistério de fé, e o Santo Padre diz assim, se a Eucaristia é um mistério de fé, que excede tanto a nossa inteligência, que nos obriga ao mais puro abandono à palavra de Deus, portanto espiritualidade eucarística, ninguém melhor do que Maria pode servir-nos de apoio e guia nesta atitude de abandono. Ela é força para ancorar-nos no coração de Deus, e agora é fortaleza para que a nossa vida seja uma atitude de abandono à palavra de Deus. A relação com a Santíssima Eucaristia deve colocar em nossos corações esse desejo de um grande abandono à palavra. E o Santo Padre diz, nós podemos e devemos nos servir, e não tem ninguém melhor do que Maria Santíssima para nos servir de guia e apoio nesta atitude de abandono. Todas as vezes que nós repetimos o gesto de Cristo na última ceia, dando o cumprimento ao seu mandato, quando diz assim, fazei isto em memória de mim, ao mesmo tempo acolhemos o convite que Maria nos fez para obedecermos o seu Filho sem hesitação, dizendo, fazei o que ele vos disser. Isso é a espiritualidade eucarística indicada por Nossa Senhora. Quando a gente caminha para receber Jesus, estas palavras devem ressoar sempre, sempre na nossa mente, indo na direção do sacerdote ou do ministro para receber a Santíssima Eucaristia, mas trazendo na mente sempre essas palavras, fazei tudo o que ele vos disser. Isso é espiritualidade eucarística, se abandonar a palavra, fazei o que ele vos disser, cumpram com a palavra, amem-se uns aos outros, rezem mais, se unam mais na solidariedade, obedeçam a palavra, fazei tudo o que ele vos disser. É assim que Nossa Senhora nos ensina. A bem-aventurada Virgem Maria é feliz porque acreditou e nos leva então a viver essa verdade de fé. A ordem para nós é essa: matriculemo-nos na escola de Maria, a mulher eucarística, e vivamos com ela esse total abandono à palavra, total abandono nas mãos de Deus. Tenha certeza, sua vida cristã vai ser melhor. Matricule-se na escola de Maria, a mulher eucarística, trazendo sempre à mente, ao coração, aos seus ouvidos esta palavra: fazei o que ele vos disser. E é exatamente isso que nós queremos pedir a Nossa Senhora, que ela nos ajude a que nos aproximemos com o coração contrito, sincero de Jesus, para fazer tudo aquilo que ele nos disser. Amém? Fique de pé, por favor. Você que está em casa, reze comigo agora. Levante sua mão direita e diga assim comigo: Senhor Jesus, na graça do Espírito Santo, conceda-me a fortaleza de cumprir com a sua palavra. Espírito Santo de Deus, faz ressoar no meu coração, na minha mente, as palavras que foram ditas pela sua mãe. Fazei o que ele vos disser. Senhor Jesus, na força do Espírito Santo, que estas palavras não saiam da nossa mente e do nosso coração. Fazei o que ele vos disser. Mãe Santíssima, ajuda-me pela sua intercessão, para que eu seja eucarístico, viva uma espiritualidade eucarística, impregnada da tua graça, Jesus. Ajuda-me, Mãe Santíssima. Coloque a mão sobre o seu coração e peça, do jeito que você sabe, no silêncio da tua oração,
trazendo à sua mente a imagem de Nossa Senhora e pedindo: ensina-nos, Mãe, a viver eucaristizados, numa espiritualidade eucarística. Ajuda-nos, Mãe. Nós precisamos da sua ajuda, Mãe Santíssima. Vem em nosso auxílio. Singela, doce, pura, Maria de José, Mãe terna e escolhida, és mãe leal da fé. Seu nome é Maria de Deus, Maria santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos.